Ponto de contato, centralizador de demandas. E quem é? E de quem é esse papel? Do consultor comercial, claro. O consultor, ele vai construir todo o relacionamento com o cliente, desde o início na prospecção até o final e de repente uma carta de cancelamento. Todo esse relacionamento vai ser construído através do consultor. E por isso ele se torna fatalmente o ponto de contato do cliente. Normalmente, o consultor é aquela pessoa que faz a prospecção, fecha o negócio, dá a mão para o cliente e acompanha toda a jornada. Não é a pessoa que faz a venda. Quem faz a venda é só o tirador de pedido. Esse sim, nas lojas de departamento, tiram o pedido e numa próxima compra, quando o cliente retornar para esse estabelecimento, ele vai procurar qualquer vendedor. Dificilmente vai atrás do mesmo vendedor. Aqui na manutenção de elevadores, esteiras e escadas, não é assim que funciona. Existe um relacionamento por trás desse contrato. E esse relacionamento precisa ser firmado desde o início. Nada melhor do que o consultor que fez a prospecção, fechou o negócio, porque lá na prospecção esse consultor prometeu um monte de coisa para o cliente e ele precisa acompanhar a execução de todas essas promessas para chegar no final e dizer assim: olha, meu cliente, está aqui. Finalizamos tudo aquilo que nós conversamos e agora vamos partir para uma segunda etapa. É assim que precisa, deve e é a melhor forma de funcionar. Ok? Salvo se tua empresa tiver outra diretriz, normalmente é assim que a coisa caminha, tá? Quando o elevador parar, é para o consultor que o cliente deve ligar? Não, ele deve ligar para o número de abertura de chamados. O consultor precisa estar atento a todo e qualquer chamado que tenha naquele equipamento do cliente dele? Não necessariamente. Mas ele precisa saber se de repente, como eu falei numa aula anterior, se de repente tem uma paralisação que vai ser um pouco mais demorada, que a gente sabe que vai deixar o cliente numa situação delicada com os condôminos, ou com os visitantes, ou com quem quer que seja, o consultor precisa ficar sabendo qual a melhor maneira de acompanhar tudo isso. Conversando com o técnico. Regra de ouro básica para todo consultor. Você vai fazer uma visita no cliente X, então você converse com o técnico para saber o que está acontecendo lá. Ninguém vai ter informações melhores e mais quentes do que o técnico, porque o técnico está lá todo mês. O técnico está fazendo a manutenção, o técnico está fazendo a corretiva, o técnico está trocando peça, o técnico está lá vendo se existe uma assembleia para troca de síndico, o técnico está lá vendo se existe alguma obra no prédio que pode ser concorrente, sim, do teu orçamento. Nossa, Daniela, mas trocar cabo de aço e pintar fachada são coisas completamente diferentes. São. Mas é o dinheiro que vai. E aí o cliente vai ter que determinar se ele vai trocar o cabo ou se ele vai pintar a fachada. Então, ter essa informação é muito, muito importante. E o técnico é a pessoa que está dentro do condomínio. Ele está o tempo todo lá, todo mês, ele passa para fazer a visita da preventiva. Fatalmente, minimamente, uma vez por mês, o técnico está dentro desse cliente. Se não tiver mais, de repente fazendo a corretiva, de repente trocando alguma peça. Enfim, essa regra é ouro. Dê a mão para o técnico. Você vai fazer a visita, liga para o técnico e fala: técnico, eu estou indo no prédio 1, 2, 3. Conta para mim como é que tá lá. E aí ele vai te dizer, ele vai falar: nossa, Daniela, lá eles estão... vai trocar o síndico. Nossa, lá vai ter uma obra. Nossa, Daniela, lá teve uma paralisação que foi bem complicada, o cliente ficou chateado.
Nossa, Daniela, não, tá tudo ótimo lá, não tem chamada, a manutenção tá beleza, eles estão super satisfeitos e felizes, enfim. Então, o técnico vai poder te dar todas essas informações. É claro que se você tiver um sistema que tenha essas informações registradas, é bom sempre consultar. Ok? Então, o cliente, quando for um chamado, ele não vai ligar para o consultor. Ele vai ligar para o telefone de abertura de chamado. E muito provavelmente o consultor não vai nem saber que aquele cliente ligou, se não houver uma demanda que venha depois desse chamado. Como, por exemplo, uma paralisação, uma troca de peça, uma venda de serviço que se faça necessário ou até mesmo uma modernização. Por que o consultor precisa saber de tudo isso? Porque numa futura visita, numa futura negociação, o consultor ele não pode ser pego sem informações. Imagina só, você chega no prédio, tá um problema terrível lá, o elevador ficou mais de uma semana parado, agora tá com um defeito intermitente que ninguém resolve, e você chega lá para tomar um café com o síndico, a síndica, o zelador, quem quer que seja. Você já imaginou? Você vai chegar lá apanhando já e sem nem saber o motivo. E aí você fica vendido. Porque você não vai ter respostas, porque você não vai saber o que está acontecendo. E aí você vai ficar com aquela cara de, meu Deus, e agora? Então, estar preparado para uma visita é um ponto de suma e extrema importância. Saber como anda o relacionamento financeiro desse cliente com a tua empresa também é muito importante. Precisa saber se ele está com parcelamento de alguma coisa. Precisa saber, imagina só, o cliente acabou de trocar um cabo de aço. Vamos dizer que teu antecessor vendeu uma troca de cabo de aço para um dos elevadores. Você assumiu o cargo e falou, agora eu vou lá vender uma modernização para esse cliente. Ou pior, agora eu vou lá vender o cabo de aço porque não tem informação em lugar nenhum de que esse cliente já comprou esse cabo de aço. Já pensou que situação ruim que você vai se colocar? Então, vá preparado para uma reunião. Toda visita que você fizer no prédio, mesmo que você passar na frente e falar, oi, zelador, é sempre uma visita. É sempre importante que você esteja munido minimamente para falar assim, cliente, estou sabendo que estamos com defeito intermitente aí, mas o técnico tal já está acompanhando, ele já fez algumas coisas aí, está testando e o mais breve possível nós vamos resolver. Para você não ser informada pelo cliente que existe um problema, porque isso é muito ruim, isso desgasta o relacionamento. Então, você não precisa saber de tudo o tempo todo, mas você, toda vez que vai fazer uma visita, você precisa minimamente se preparar um pouquinho antes. Não precisa saber detalhes. Você pode até falar, olha, o supervisor tal está acompanhando, eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que existe um problema intermitente, parece que o elevador está parando de vez em quando, está dando tranco, está fazendo barulho, ou o que quer que seja. Mas olha, cliente, tenha calma, porque isso não é questão de segurança, nós estamos acompanhando, o supervisor tal já está ciente de tudo isso, está monitorando, fazendo os testes junto com o técnico tal. Traz uma credibilidade para você e para a empresa que você não tem ideia. Isso fortalece relacionamentos, ok? Minimamente você falar, estou sabendo que existe um problema e estou sabendo que a pessoa tal está acompanhando, já mostra que você está inteirado do assunto. Já mostra que você sabe o que está acontecendo no cliente e que ele pode contar com você no momento que ele precisar. Confiança é a base de qualquer relacionamento. E quando a gente fala de relacionamentos comerciais, é ponto fundamental. Então, saber aonde você está pisando e o que você vai encontrar faz com que você, a tua imagem, seja amplificada na credibilidade que o cliente vai ter com você. Então, essa é a principal regra.
esteja preparado para uma reunião. Saiba se esse cliente não está inadimplente. Saiba se esse cliente não tem um parcelamento. Saiba se esse cliente não tem um problema. Se ele chegou o mês passado, se faz 10 anos que ele está na sua carteira. São informações extremamente importantes. Faça um bom CRM. Se você não tem uma ferramenta disponível de CRM, faça o seu CRM no seu caderninho. Anote lá que a síndica tal falou que a filha dela ia ter uma apresentação de balé na semana que vem. Anota. Essa informação pode parecer uma bobagem no momento que ela é falada, mas numa próxima visita, num próximo contato, quando você revisitar toda aquela conversa que você teve com esse cliente, você mencionar: senhora síndica, como foi a apresentação de balé da sua filha? Aí, acabou. O relacionamento se consolida, o relacionamento se aprofunda e essa pessoa vai ter total confiança no que você está falando. E aí, para você conseguir fazer uma venda de modernização, uma venda de maior vulto, fica tranquilo, porque a pessoa passa a confiar em você. Mas tenha certeza de que você está falando com a mesma pessoa, anote tudo direitinho. Qualquer informação, por mais irrelevante que ela possa parecer naquele momento, é importante ser registrado. Nós vamos falar, num outro curso, sobre CRM e sobre toda essa parte de aprofundar o relacionamento com o cliente. Tá? Mas agora, de início, essas dicas são fundamentais. Tenha isso em mente. Nunca se esqueça desse detalhe. Porque, afinal de contas, se coloque no lugar do cliente. Você não ia gostar? Se fosse alguém perguntando da sua filha no balé? Eu iria gostar, eu iria me sentir importante. Eu me sentindo importante, eu ia valorizar esse consultor e, com certeza, o nosso relacionamento teria muito mais solidez. Ok? Então, centralize as demandas, acompanhe tudo o que está acontecendo no seu cliente para não ser pego de surpresa e isso vai trazer muito e muito resultado para você. Não tenha dúvida do que eu estou falando. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.